E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, tô com um cenário novo aqui atrás para mais uma linha de gráficos com vocês, focada para exercício, tá? Então, não vou focar em teoria nessas aulas, vou focar nas resoluções. Então, sugiro que vocês vejam o restante da playlist focada na teoria. Então, vamos embora. Eu já escrevi algumas coisas da letra A para poder adiantar, porque eu vou resolver as duas letras, tá? Letra A. Sabendo que n é um número natural ímpar da forma 2i mais 1, onde i é igual a 1, então é importante que i não pode ser zero. Determine em função de i, então isso é importante, em função de i, a quantidade de regiões, aqui que está realmente a questão, o que ela está pedindo a quantidade de regiões, que o gráfico com os seguintes componentes conexos divide o plano. Muito importante ressaltar o seguinte, na questão tem somente um gráfico, mas nesse gráfico eu tenho três componentes conexas, são esses gráficos aí, ou seja, tem um componente conexos em que cada vértice, a partir de cada vértice, eu posso atingir todos os outros vértices. Então, por exemplo, é como se eu tivesse o seguinte: eu tenho o WN aqui eu tenho o K23, aqui eu tenho o K4, mas tudo isso é um grafo G, ok? Então, a questão é só um grafo, mas esse grafo é dividido em três grafos menores. Então, sempre que tiver uma questão desse tipo, a estratégia da gente vai ser calcular a quantidade de regiões de cada subgráfico conexo, como se ele fosse um grafo à parte. E depois a gente junta tudo, tá bom? Então, só para relembrar qual que é aqui a fórmula da região, então a quantidade de regiões é igual à quantidade de arestas, menos a quantidade de vértices, mais 2. E a nossa estratégia vai ser calcular a quantidade de aresta e vértice de cada componente conexo, certo? Então vamos lá para o primeiro, WN. Então, quantos vértices e quantas arestas tem o WN? Vai sempre lembrar a parte da teoria de grafos que o WN ele sempre se inspira no grafo roda, CN. E todo CN ele tem N vértices, tá? Então, por exemplo, aqui o quadrado tem 4 vértices, o triângulo tem 3, o pentágono tem 5 vértices, assim sucessivamente. Mas o grafo WN, ele é um grafo roda, certo? Com um vértice a mais no meio, e esse vértice, ele se liga a todos os outros vértices. Então, eu vou ter N mais um vértices e quantas arestas? Uma característica do grafo roda é que cada vértice tem exatamente grau 2 e que quando a gente coloca no teorema da Pertimão, a gente descobre que todo CN tem N arestas, que é o que está escrito aqui, ó. Então, mais uma vez, por exemplo, se a gente pegar como exemplo o quadrado, o triângulo, o pentágono, a gente percebe que, de fato, o quadrado tem 4 arestas, o triângulo 3, assim sucessivamente, tá? Mas quantas arestas tem o WN? Se você parar para pensar, vai ter N arestas mais N. Por quê? Aí eu desenhei aqui o exemplo do C4, que é o quadrado, e o W4. O W4 ele tem esse vértice a mais no meio, certo? De tal maneira que esse vértice no meio ele é ligado a todos os outros vértices. Mas quantos vértices existem? N, certo? Com exceção do meio. Logo, se esse do meio tem que se ligar a N vértices diferentes, então ele precisa de N arestas extras. Então, no total, eu vou ter duas N arestas, tá? E aí, vamos calcular a região 1. Eu vou chamar a região 1 como a região do WN, tá? Vai ser A menos E mais 2, ou seja, R1 é igual a quantidade de arestas, que é 2N, menos, aí aqui é importante lembrar o parênteses, tá? Porque menos V é tudo isso daqui, tá? Então, tem que estar entre parênteses, mais 2. Isso é a mesma coisa de dizer que R1 é igual a 2N menos 1, perdão, mais 2. Isso é a mesma coisa de CN mais 1. Perfeito? Show! Vamos para o K23, que é um bipartido completo. Lembrando, tá? Você pode desenhar o gráfico e contar quantos vértices e arestas tem. Eu sugiro sempre buscar uma forma mais geral, porque se a Angelina botasse um número maior, você saberia fazer. Então, por exemplo, um gráfico bipartido completo, basta eu somar o M mais N, então 2 mais 3 dá 5, eu tenho 5 vértices, e quantas arestas eu tenho, basta multiplicar, 2 vezes 3, 6, certo? Então vamos calcular a região, que eu vou chamar de região 2, mais uma vez A menos V mais 2, mesma coisa de eu dizer que R2 é igual a 6 menos 5 mais 2. Isso é a mesma coisa de eu dizer que R2 é igual a 3, ok?
E o último, K4, que é um gráfico completo. Mais uma vez, qualquer coisa, vejam as teorias, os vídeos teóricos, se você não estiver lembrando desses gráficos. Né? Então, o K4 ele é bem simples, a quantidade de vértices, né? 4, ou seja, todo Kn tem N vértices, e a quantidade de arestas, basta fazer o teorema do aperto de mão, que é o seguinte, eu tenho 4 vértices nesse caso, se conectando a todos os outros vértices. São quanto? 3, né? Porque 4 menos 1 dá 3. E eu tenho que dividir por 2, justamente para cada aresta não ser contado mais de uma vez. E isso dá 6, ok? Então eu tenho 4 vértices e 6 arestas, certo? Então, por fim, aqui na região 3, eu vou ter A menos B mais 2, que vai ser 6 menos 4 mais 2, que dá 4. Perfeito? Aí aqui vem a questão, o final da questão, que é calcular a região total. O que é essa região total? Essa região total é do grafo original. Ou seja, mais uma vez, o que fizemos nessa questão? Temos um grafo G grande, e dentro desse G temos vários grafos, que no caso são 3, certo? Para cada pedaço menor, certo? Ou seja, para cada um desses 3 subgrafos, a gente calculou a quantidade de regiões deles. E para calcular a quantidade de regiões total do grafo G, eu vou somar todas as regiões, certo? Porém, tem uma observação aqui. Eu vou ter que tirar 2. E aí, vamos com calma, Vou explicar para vocês por que tem que tirar esse 2. Vamos com calma. Vamos lembrar a fórmula. A fórmula é a quantidade de regiões é igual à quantidade de arestas menos a quantidade de vértices mais 2. Ok? Aí você pode se perguntar, da onde danado vem esse 2? Então, esse 2 serve para contar 2 regiões especiais. Uma delas é o próprio grafo propriamente dito, né, o gráfico como todo. E a outra corresponde à chamada região externa. O que é a região externa? A região externa nada mais é do que tudo aquilo que não é o grafo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, observação. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo. Vamos pensar no W3, um exemplo arbitrário, tá? Não tem nada a ver com a questão W3. É só um exemplo para a gente entender melhor o que eu estou querendo explicar. Vamos pensar no W3. É um triângulo, que seria um C3, mais um vértice no meio, ligado a todos os outros, certo? Vamos contar quantas regiões tem aqui? Tem uma região, tem 2 regiões, 3 regiões, e agora que vem a observação importante. 4 regiões. Ou seja, tudo isso daqui, tudo que não é o grafo é uma região, que a gente chama de região externa. Ok? Então, esse 2 da fórmula, uma região que está contando aqui é a região externa. Porém, contudo, todavia, se a gente parar para prestar atenção, olha quantas vezes eu estou usando a fórmula. 3 vezes, ou seja, aqui eu conto a mesma região externa 3 vezes. Então eu tenho que tirar esse 2, subtrair o 2, porque eu conto a região externa 3 vezes. E obviamente eu não posso contar a mesma coisa 3 vezes. Eu tenho que contar ela somente uma única vez. Então, só para me arriscando ser redundante, mas para realmente ficar claro, tá? Quando a gente usa essa fórmula, uma região que ela sempre calcula é a região externa, que é tudo aquilo que não é o grafo, ok? Sendo que, mais uma vez, nossa questão é como? Nossa questão é da seguinte maneira, eu tenho um grafo G grande, em que esse grafo G é dividido em Wn, K2, 3 e K4. Sendo que em cada um desses subgrafos, eu estou contando essa região externa aqui, ó, 3 vezes, né? Ou seja, para essa eu estou contando uma vez, para essa estou contando mais uma vez e para essa estou contando mais uma vez a mesma região. Mas eu não posso fazer isso, porque quando eu olho para o grafo G propriamente dito, eu só tenho uma região externa a ele, que é essa região aqui. Então eu tenho que subtrair 2, ok? Então, enfim, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro. Eita, danos, foi mal. Deixa eu voltar para cá. Perdão. Eu tinha
abrir outro arquivo. Mas enfim, vamos continuar. Ou seja, o importante aqui é, vamos calcular agora, a gente já pode calcular. RT é igual a R1 mais R2 mais R3 menos 2. Aí agora é só a gente substituir. Quem é R1? Eu vou fazer rápido aqui que eu já decorei, mas R1 é 1 mais N, certo? R2 é 3 e R3 é 4. Isso tudo menos 2. Então, se a gente fizer os cálculos aqui, vai dar 7, 8 menos 2, 6. Fica N mais 6, ok? Em contudo, todavia, se vocês lembrarem, a questão pede para a resposta estar em função da variável i e não de n. E ele começa dizendo que n é igual a 2i mais 1. Então, quando a gente substitui isso, a gente tem que 2i mais 1 mais 6. Então, a resposta final é 2i mais 7. Perfeito? Ok. Então, vamos agora para a letra B de bola. Tá? Vamos subir aqui e ler junto. Seja G um grafo bipartido, onde a partição que define o grafo é formada pelos subconjuntos V1 e V2. Isso é balela, é só uma linguagem bonita, só para falar algo simples, que é o quê? Eu tenho aqui, eu vou desenhar com duas cores diferentes, tá? Com as bolinhas pretas, eu vou chamar de V1, do meu conjunto de vértices V1. E aqui, meu V2. Então, por exemplo, um exemplo arbitrário. K23 seria quem? Seria 2 aqui em cima e 3 aqui embaixo, certo? Ou seja, o meu V1 teria tamanho 2 e o meu V2 teria tamanho 3, ok? É só isso. É só isso que está querendo dizer. Eu tenho um grafo bipartido arbitrário em que V1 é um subconjunto de vértices desse meu grafo e V2 é o outro subconjunto, ok? Aí a pergunta é, quem são os subgrafos induzidos por V1 e V2? E aqui vale a pena dar uma ressaltada, dar uma lembrada na definição de subgrafos induzidos, tá? Então eu vou pegar um exemplo bem simples aqui, mas subgrafos induzidos é basicamente o seguinte. É um subgrafo que ele é criado a partir de um original. De que maneira? Ele é criado pegando-se um subconjunto de vértices do grafo original e todas as arestas conectando esses vértices. Então, por exemplo, aqui eu tenho V1, aqui eu tenho V2, V3, V4, V5. Aí eu vou fazer o seguinte, considere, eu vou botar aqui, tá? Exemplo. Considere, isso é um exemplo arbitrário, não é questão ainda, tá? Considere um conjunto, ou melhor, um subconjunto dos vértices. Qual vai ser esse subconjunto? O subconjunto vai ser V1, V2, V3, ok? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, eu tenho um conjunto, eu tenho meu grafo original G, tá? Eu tenho meu grafo original G, em que eu tenho um conjunto de vértices, V1, V2, V3, V4, V5. Desse conjunto de vértices, eu vou pegar um subconjunto. Nesse caso, vai ser V1, V2, V3. Aí, crio G'. Quem é G'? Grafo, subgrafo, né, perdão, induzido de G, certo? Vai ser meu subgrafo induzido de G. E como é que eu vou criar G'? Crio G' da seguinte maneira. Eu vou copiar e colar V1, V2 V3, que é esse meu subconjunto. Então, eu vou copiar aqui, ó, V1, V2 e V3. E agora eu faço o quê? Eu ligo todas as arestas tá fogo aqui, arestas. Ok, tranquilo, dislexia atacou aqui. Ligo todas as arestas dos vértices do subconjunto. Quem é meu subconjunto? V1, V2, V3. Quais são as arestas que estão incidindo nesses vértices? Eu tenho uma aresta de V1 para V2, eu tenho uma aresta de V1
para V3. Eu tenho uma de V2 para V3? Não. Eu não tenho mais nada, é só isso. Então eu criei esse meu grafo G', que ele é um subgrafo induzido de G, ok? Então isso é só uma observação para lembrar a teoria de subgrafo induzido. Mas vamos pensar comigo. Olha agora indo para a questão, ok? Eu tenho um subgrafo, perdão, desculpa, eu tenho um grafo bipartido em que eu tenho aqui V1 de uma cor e eu tenho aqui V2 de outra cor, certo? Sendo que eu não sei quantos vértices tem cada um desses conjuntos. Mas eu sei que é um grafo bipartido, ou seja, vértices de V1 não podem ter arestas entre si e vértices de V2 não podem ter arestas entre si. Dessa maneira, a pergunta é a seguinte: olhe somente para V1, olhe para V1 e crie. Eu vou escrever tudo não para não ficar longo, mas é o seguinte: é olhar para V1, certo? E criar o subgrafo induzido a partir de que conjunto? De todos os vértices de V1. Então, o tamanho de V1 é I e o tamanho de V2 é J. Ou seja, eu tenho I vértices em V1. Qual vai ser o meu subconjunto de vértices escolhido? Ou seja, o que nesse exemplo seria isso daqui. Eu vou simplesmente pegar todos os vértices, o que seria, por exemplo, todos esses 5. Porém, como o conjunto V1 de vértices não tem arestas entre eles, então o subgrafo induzido vai ser o nulo NI. Ok? E a mesma lógica para o V2. Como eu não tenho arestas entre os vértices de V2, eu vou ter o nulo J. O que é esse nulo e nulo J? Mais uma vez, indo para os vídeos teóricos, é só para indicar a quantidade de vértices que eu tenho, tá? Então aqui eu tenho I vértices, aqui eu tenho J vértices. E o nulo significa que eu não tenho aresta nenhuma nesse meu gráfico, tá? Justamente porque, veja só, digamos o seguinte, olhe somente para V1. Quem é V1? V1 é literalmente um grafo assim, ó. E eu tenho arbitrariamente I vértices aqui, ok? Pensa comigo. Pega o subconjunto de todos esses vértices. Lembrando que é o subgrafo induzido. Eu vou pegar os vértices do subconjunto que eu escolhi, que no caso da questão ele quer que seja todos os vértices. E eu vou colocar as arestas que tinha no meu grafo original. Mas no meu grafo original eu já não tinha nenhuma aresta. Então não vou ter nenhuma aresta no subgrafo induzido. Ou seja, vai ser o grafo nulo, ok? E a outra questão, perdão pela tosse, que na verdade essa foi a B1, né? A B2 é quem é G'? E aí, mais uma vez, você tem que lembrar, eu vou colocar aqui, B.1. Você tem que lembrar da teoria do que é o G'. G' é o grafo complementar. O que é um grafo complementar? É aquele grafo que quando unido ao grafo original, então G unido a G', vai dar o grafo completo, tá? Tendo a quantidade de vértices que G tem. Então, por exemplo, quem é o nosso G aqui? Nosso G é esse grafo daqui, que é G, ok? Que é um grafo bipartido, que eu estou dividindo ele em dois subconjuntos de vértices. V1 está em cima e V2 embaixo, ok? Quem seria G'? G' seria o que falta para se atingir um grafo complementar. Nesse caso, a questão não afirmou se o grafo bipartido ele é completo ou não. Então a gente vai ter aqui dois casos possíveis. Só lembrando, tá, galera? Um exemplo aqui de grafo complementar. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui, Vici. Tá certo. Eu tenho isso aqui. Esse é um grafo G. G' seria isso daqui, ó. Seria isso daqui e isso daqui. Por quê? Porque G unido a G' vai dar igual ao K4.
Por que K4? Porque aqui eu tenho 4 vértices, certo? Então isso é o que seria o G'. O G', ele é o que falta para o grafo original G chegar no completo, ok? Então eu tenho dois casos possíveis. Primeiro caso em que o meu grafo G não é completo. Primeiro eu vou dizer o seguinte, ele é completo, certo? Vai ser mais fácil a gente pensar. Como for o seguinte, ele é completo. O que significa que ele é completo? Aí você tem que lembrar da teoria lá, tá? Eu tenho basicamente aqui, seria um exemplo, que todos os vértices estão ligados a todos aqueles que não são do mesmo subconjunto, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho V1 e V2, são subconjuntos de vértices. Todos os vértices de V1 estão conectados a todos os de V2, certo? Enfim, então ele é completo. Dessa maneira, eu vou deixar esse desenho aqui. Pensa comigo aqui. E eu vou usar essas cores. Pensa comigo aqui. Para que isso seja um grafo completo, um K, o que é que está faltando? Porque isso aqui ele é bipartido completo, tá? Quando eu digo que ele é completo, é porque ele é bipartido completo, tá? Bipartido completo, beleza? Porque pensa comigo. Em um grafo completo, Kn, todos os vértices estão ligados a todos os outros. Mas em um grafo bipartido completo, os grafos, os vértices do mesmo conjunto nunca têm uma aresta entre si. E é isso que falta para atingir um Kn. Então, falta, certo? Um, é, um Kn, beleza? Deixa eu só pensar como é que eu vou escrever isso para vocês. Mas é isso. É isso, pensa comigo. Isso aqui eu tenho V1 e V2, certo? Que tamanho de V1 é igual a I, tamanho de V2 é igual a J. Então falta KI unido a KJ. Porque quem seria KI? KI seria quem? KI seria, nesse exemplo aqui, tá? Que seria um K23. Que é um exemplo só. Que a gente quer um arbitrar, tá? E o que seria meu KJ? Meu KJ seria os três de baixo conectados aqui, ó. Então, quando eu uno esses dois, tá? Eu vou ter o meu gráfico complementar. Então, quando eu uno esses dois, eu tenho G', que é meu gráfico complementar, ok? Já o segundo caso, SG não é bipartido completo. Se não for bipartido completo, também é bem simples. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Se não é bipartido completo, seria um exemplo, por exemplo, o K23 aqui seria o seguinte, ó. Sei lá, só um exemplo, tá? Eu tenho isso daqui. Mas se você parar para pensar, tá faltando essas duas arestas, ó. Ok? Para que ele fosse completo. Então, qual seria a resposta? A resposta seria o seguinte: continuaria KI unido a KJ, por quê? Porque eu ainda preciso de uma aresta aqui e dessas arestas aqui embaixo, tá? Para que ele seja um K completo, ok? Então tá faltando isso. Mas também tá faltando o quê? Essas duas arestas que eu tracejei de vermelho. Então eu vou dizer, sei lá, conjunto X, em que X é um conjunto. Aí aqui eu vou tentar explicar simples, mas na hora da prova, ou enfim, você pode detalhar mais, tá? Mas em que X é o conjunto, é o conjunto, contém todas as arestas entre vértices, entre vértices de V1 e V2 que ainda não estão presentes. Ok? Perfeito.
Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço bem grande para vocês. Qualquer coisa, só chamar.